Sorry, I'm late again, atrasado outra vez. 5 minutes late, sorry. Why am I late? Because I have just had lunch. Acabei de almoçar. I have just had. Você vê quando have é ter. Have just. Você vê? Já agora já acabei de, né? Bom, he has just arrived. Ele acabou de chegar, né? The plane has just landed. O avião acabou de aterrissar, né? Have just, has just, acabou de. Eu sempre dou o exemplo do Piu Piu, que ele fala assim, I think I have just seen a cat. Eu acho que acabei de ver um gatinho. I think I have just seen a cat. Yes, my lunch was good, Bona. It was rice and fish and a salad, and I even had dessert. Até comi uma sobremesa. Ice cream. Cupuaçu ice cream. I love Brazilian fruits. Amo frutas brasileiras. The best in the world. Os melhores frutos do mundo. Né? Cupuaçu ice cream. Very, very delicious. Very, very good. Okay. So we are going to speak about the speech. Vamos falar sobre a palestra. Considerados a motivational speech. Uma palestra de motivação. At the commencement, na formatura, commencement speech, palestra de formatura, de começar, né? Uma faixa nova na vida, né? At Pennsylvania University. Okay. My tissue, I am out of tissue. Acabaram-se meus papéis os lencinhos de papel. But I have another tissue. Tenho outro papel para limpar o nariz. Not very elegant, not so elegant, não tão elegante. Toilet paper. Pelo menos já sabe o nome. Toilet paper. E como chama lencinho de papel? Lencinho de papel chama-se tissue. Né? Tissue. I'm out of. Eu estou sem. I'm out of tissue. But toilet paper is the same. So, Denzel, Washington, commencement speech, palestra de formatura, at Pennsylvania University. He is an American actor, é ator americano. He is a film producer, ele produz filmes. He is the director. He is also the screenwriter. Ele escreve o enredo dos filmes também. He has won, ao passar de win, ganhar, né? He has won 2, yes, thank you, I know, I'm late. He has won 2 Oscars, 2 Golden Globes, he has won. Ele tem ganho. Win, ao passar de won. Who won? Quem ganhou? Who won the game?
Quem ganhou o jogo, você vê, parece o número 1, parece o número 1, né? Escreve W-O-N, mas quando se escuta, você não vê a escrita, né? Então, tem de entender dentro, who won? Não se vai perguntar quem né? Então, é quem ganhou, né? Who won the game? So, he won 2 Golden Globes and a Tony Award. Award é recompensa, é prêmio, né? And he is a businessman, okay? And he is a man of success. He is a man of success. But it wasn't always like this. It wasn't always like this. O Pintinha não falaria pussycat? Pode ser, Bona. Já que acredito que esse seria o melhor para gatinho. Pode ser que ele fala, I don't remember so well. Não me lembro, eu só lembro do I have just seen. Adriano, coloque Music English aqui no YouTube e você vai encontrar um compilado com muitos capítulos do Music muito úteis, tá? Mas para começar, o primeiro, o original, que foi 1/6, 2/6, 3/6, tem uma continuação de uma historinha, tá? Depois continua, mas essa primeira, de fato, como acontece com muitos filmes, fazem um filme, é muito bom, aí fazem número 2, número 3, já não são como o primeiro, mas os outros também são muito bons, tá? Mas o primeiro é ótimo. Voltei e vamos continuar a aprender inglês. Ibikoi, thank you. So, I started from minute 12. Eu comecei do minuto 12, tá? Podem ouvir antes também, que ele fala muito claramente, muito bem, mas agradece a diretoria da universidade, etc., tal. Precisam entender facilmente, né? So, I started minute 12. He was applying for jobs. Apply, é candidatar-se. He was applying. You also apply for a vacancy at the university. Também apply for a vacancy. Se candidatar para uma vaga na universidade, né? Apply for a job. Candidatar-se para um emprego, tá? Apply. É diferente de candidatar-se para presidente ou para prefeito, que é run for. He is running for president. Porque quando se candidata para presidente, para prefeito, aí é uma corrida, estão apostando, né? Então é run for, né? Agora, quando você se candidata para uma vaga ou para um emprego, você só fala que você tem essa disponibilidade e quer essa vaga, que é diferente de concorrer para ser presidente e prefeito, né? Então, concorrer para prefeito e presidente, run for president, run for mayor, correr por, né? Run for. A mesma coisa como run for your life. Corra pela sua vida, run for, né? Agora, apply. So, he applied for jobs, yeah? But he didn't get the jobs. He didn't get the jobs. Here is the thing. He applied for jobs, he didn't get the jobs. He applied for jobs, he didn't get the jobs. But here is the thing. Mas aí está a coisa. I didn't quit. Eu não desisti. I didn't quit. Lembra? Nós, acho que falamos na aula anterior, quit é desistir. E o próximo verbo termina com ing, com a mesma coisa. Stop smoking, quit smoking. Pare de fumar, desista de fumar, né? Stop drinking, quit drinking. Depois de quit também termina com ing. I didn't fall back on. I didn't fall back on. Fall back on é uma expressão o seguinte, que se recomenda muito na Europa e acho que em geral no mundo. Não, olha, você deve sempre ter uma reserva.
né? Se isso não dá certo, volta para casa dos seus pais. Não deu certo, você foi lá na outra cidade ver universidade, emprego, não deu certo, né? Bom, you can always fall back on. O que é esse fall back on? Voltar para trás onde tem uma garantia, uma reserva, né? So, I didn't quit and I didn't fall back on. I didn't quit and I didn't fall back on. I walked out of there to prepare for the next. I walked out of there. Ele saiu daquele lugar onde ele foi ver um emprego, não ganhou, tudo assim. Ele saiu de lá com que intenção? De voltar para casa? De desistir? Não. For the next. I walked out of there to prepare for the next. I went to auditions. I went to auditions. O que é auditions? Auditions vem de ódio, de ouvir, onde se escuta cantores, artistas de teatro, de cinema, porque principalmente vai ouvir como eles falam, representam, né? Então, chama-se áudio, né? I went out of there to prepare for the next audition, and the next audition, and the next audition. I prepared and I prayed. I prayed. Eu me preparei e rezava. But I continued to fail. Mas eu continuava a falhar. And to fail. But I didn't let it matter. Eu não deixei que isso importasse. What's the matter? Até eu não respondi hoje na primeira, que alguém me pediu falar sobre matter, vou na próxima. What's the matter? O que há? Qual é o assunto? It doesn't matter. It doesn't matter. Não importa. It doesn't matter. So, I didn't let it. Eu não permitia que importasse. I didn't let it matter. Não se tornou importante. Que eu não consegui uma audiência, outra, um teste, outras, you know what? Sabe por quê? There is an old saying, existe, tem, an old saying, um antigo dizer, um velho dizer. You hang around the barbershop long enough, you hang around. O que quer dizer hang around? Ficar à toa. Ficar por aí. Hang around. Hang, em verdade, é pendurar, né? Você fica pendurado por aí, porque se pendura num lugar, pendura no outro, né? Então, fica por aí à toa, né? Hang around. Ficar à toa. So, let's go to the mall. What are we going to do at the mall? O que a gente vai fazer no shopping? Just hang around. Só vamos ficar por aí, né? If you hang around the barbershop, o que é barbershop? É onde os homens vão cortar cabelo e fazer barba. Barbeiro, né? If you hang around the barbershop, long enough, o tempo suficiente. O que é long? Muito tempo, né? Você vê, how long? Quanto tempo? Stay long. Fique muito tempo. Don't take long. Não demore muito tempo. Essa palavra long geralmente quer dizer o quê? Muito tempo. So, if you hang around the barbershop long enough, o tempo suficiente, sooner or later, mais cedo ou mais tarde, sooner or later. So, if you hang around, se você ficar à toa, at the barbershop, no barbeiro, long enough, o tempo suficiente, sooner or later, mais cedo ou mais tarde,
You are going to get a haircut. Você vai ganhar um corte de cabelo. Tá? Talvez nos Estados Unidos é assim. You are going to get a haircut. You are going to get. You are going to get. Você vai conseguir. Né? Get basicamente quer dizer conseguir, mas nós usamos para muitas outras coisas, tá? Mas básica é you are going to get. Você vai conseguir. So, you will catch a break. You will catch a break. Catch a break. Catch a break. Você vai conseguir apanhar uma folga, tá? Isso vai quer dizer, você vai ter uma sorte. Você vai ter uma sorte. You will have some good luck. You will have some good luck. Você vai ter uma boa sorte. Então, assim, catch a break. Catch a break. Catch a break. You will catch a break. Você vai ter uma boa sorte. Tá? Vai ter uma quebra e você vai encaixar, né? And I did catch a break. And I did catch a break. E ele teve uma boa sorte. I won the Tony Award. Eu ganhei o prêmio Tony, né? Mas, last year, I did a play. Ano passado, eu fiz uma peça. I did a play. Você vê, play é jogar futebol, bola, né? Jogar joguinho, play. Jogar cartas, play. Tá? Mas um play é jogar, mas um jogo é como a game. E o que é a play? Uma peça de teatro. Tá? Por quê? Porque fazer uma peça de teatro chama-se play a role. Tá? Então, você vê, o play também depende da frase. Se eu falo assim, play the guitar, play the piano, play the violin. Agora é tocar violão, tocar piano, play the piano, play the guitar, play the drums, a bateria, né? Tocar a bateria, né? Play the violin, tá? Agora é tocar instrumento. Play soccer, jogar futebol, né? Play chess, jogar xadrez. Play cards, jogar cartas. Então, você vê, o play vai depender o que você fazer. Os primeiros papéis no teatro, por exemplo, da Grécia, se fazia muito teatro na Grécia antiga, até antes da Inglaterra, já se fazia teatro na Grécia. Como que eles tinham os papéis? Em rolos. Então, quando alguém ganhava um papel para o teatro, ele ganhava um rolo. E ele depois, ele brincava com esse rolo. Play the role. Play the role. Fazer o papel. Então, fazer um papel num filme é play the role. Play the role, no teatro. E você vai também escutar assim, what role is he playing? Que papel ele está fazendo? What role is he playing in the company? Que papel ele faz na companhia? What role is he playing in politics? Qual é o papel dele na política? Né? Role playing. Com o tempo, a palavra role sumiu. Né? Por exemplo, she plays the wolf. Ela faz o papel do lobo. Né? He plays the policeman. Ele faz papel do policial. Né? He plays a cowboy. Ele faz papel de um cowboy. Né? Agora, na pergunta é, what role does he play? What role does he play? Tá? Ok, então, como é complexo, né? Last year, I did a play. Ano passado, eu fiz uma peça. Tá? Play. A play. Called fences. Fences são cercas.
de arame, de tábuas, são cercas, né? Fences. On Broadway. Imagine, ele fez um papel na Broadway. Na Broadway são os melhores artistas, né? I won the Tony Award. Eu ganhei o prêmio Tony. And I didn't have to sing. And I didn't have to sing. Eu não tinha de cantar. I didn't have to. I don't have to. Eu não tenho que. I don't have to. I didn't have to sing. Because in the other audiences, sometimes he was asked, nos outros testes, às vezes lhe pediram to sing, and he couldn't sing. So, I didn't have to sing. By the way, aliás, by the way, I didn't have to sing. But here is the kicker. Você vê que ele fala um inglês muito assim, popular, é quase que gíria, né? Mas é bom que vocês pegam algumas dessas expressões. Kick é chutar, né? Kick the ball, chute, né? A bola, kick. K-I-C-K, kick. E a kicker é uma surpresa boa, uma surpresa. But here is the kicker. Kicker é mais surpresa, não é surpresa boa. É mais assim como uma revelação. Nossa, foi assim. É um kicker. É uma surpresa, mas é mais uma revelação. Here is the kicker. It was at the court theater. Foi no Teatro da Corte. É o nome do teatro lá na Broadway, né? Teatro, como se fala teatro? Theater. It was at the court theater. It was the same theater that I failed my first audition. Foi o teatro no qual eu falhei, não foi aceito no meu primeiro teste. Né? So, but here is the kicker. Aqui está a revelação, a surpresa. It was at the court theater. It was at the same theater that I failed my first audition 30 years prior. Você vê, todo mundo fala 30 years ago. 30 years ago. Ele fala 30 years prior. Também a mesma coisa, anterior. The point is, a questão é, que ele está falando da graduation, né? Numa formatura, graduation. Né? The point is, every graduate here today, cada formando aqui hoje, has the training to succeed. Cada um que se forma hoje aqui nessa universidade tem o treinamento para ter sucesso. Has the training to succeed. Como é ter sucesso? Não tem o verbo ter. I succeed, you succeed, they succeed. Né? The graduates have everything to succeed. Os formandos têm tudo para ter sucesso. Então, como se fala assim? Eu vou ter sucesso. I will succeed. Eu tenho sucesso. I succeed. Every graduate here today has the training to succeed. But do you have the guts to fail? Mas vocês têm a coragem de falhar? Do you have the guts? Ele pode dizer, do you have the courage? Do you have the courage? Mas ele fala, do you have the guts? Sabe o que é guts? Tripas, né? Tinha umas cordas de violão ou de violino que chamava-se gut.
eram talvez feitos de tripas antigamente, chamava gut, né? Também tinha uns fios cirúrgicos que chamavam-se gut, G-U-T, gut. You don't have the guts. Você não tem a coragem. Né? I have the guts. Eu tenho a coragem, né? But do you have the guts to fail? Você tem intestino, tripa para falhar? Você tem a coragem? De fato, sabe que essa emoção, coragem e medo fica na região do intestino, né? So, have the guts. O que é have the guts? Ter coragem. Here is my second point about failure. Aqui está meu segundo ponto sobre falhar. Why does he speak about failure? Because many people, when they fail the first time, they give up. Give up. Desistir. É como give up, chutar para o alto, up, para cima, né? Give up. Never give up. Nunca desista, né? Some people give up after they fail the first time. Some people give up. So, here's my second point about failure. Aqui está meu segundo ponto de vista sobre falhar. If you never fail, it is maybe because you even never tried. Se alguém nunca falhou, pode até ser que nunca tentou. I'll say it again. If you never failed, maybe you have not even ever tried. Você talvez até nunca tentou. My wife told me an expression. My wife told me an expression. A minha esposa me disse uma expressão. To get something you never had, para ter alguma coisa que você nunca teve, maybe you have to do something you never did. Talvez você tenha de fazer uma coisa que você nunca fez. To get something you never had, maybe you have to do something you never did. Para ter alguma coisa que você nunca teve, talvez tenha de fazer uma coisa que você nunca fez. You have invested a lot in your education. Você vê, ele fala agora com have o passado. Por quê? Ele não se refere a esses anos, esses dias, ontem, sábado passado. Não, vocês investiram muito. Tempo não entra, a mesma coisa como eu esqueci seu nome. Não entra nenhum tempo, a gente vai falar com have. Vocês não falam com have, vão ser perfeitamente entendidos. E se vocês não entendem o have, também vão entender perfeitamente, tá? Esse have é quem quer realmente caprichar no inglês e falar o inglês bem. Então, usa o have, que se chama present perfect. Tá? Então, you have invested, tá? A lot, muito, in your education. You have invested a lot in your education. Você investiu muito dinheiro, tempo, anos da sua vida. Você investiu em ter essa educação. And people have invested in you. Os pais pagaram, os professores investiram também o tempo deles. Né? People have invested in you. You have invested a lot in your education, and people have invested in you. And let me tell you, me permita lhe dizer, let me tell you, the world needs your talent. O mundo precisa seus talentos. I have just got back from Africa. I have just... Lembra o que é have just? Acabei de. Lembra que eu falei o piu-piu? I have just seen a cat.
Acabei de ver um gatinho. I have just seen a cat. I think I have just seen a cat. Eu acho que acabei de ver um gatinho. I have just got back. Eu acabei de voltar. Você vê, o get, aqui não é mais conseguir, né? Agora é chegar. Porque antes de um lugar, back é chegar. Por exemplo, how can I get to the airport? Get to the airport. Chegar ao aeroporto. When you get home, quando você chega em casa, né? How can I get there? Como eu posso chegar lá? Então, se o get antes de um lugar é chegar. Né? Agora, ele fala, I have just got back. Eu acabei de voltar de um lugar. From Africa. From Africa. Like 2 days ago. Mais ou menos. Like, como? Like. Né? 2 days ago. So I am back from South Africa. Então, eu estou de volta da África do Sul. It is a beautiful country. But there are places there. There are places there. Tem lugares lá. Né? There are places there with terrible, terrible poverty that needs help. Então, ele sugere assim, olha, vocês aprenderam muita coisa e podem ganhar dinheiro com isso, mas vocês também podem ver como vocês podem ajudar. Né? Então, por exemplo, talvez você pode fazer alguma coisa na África, ensinar lá, ou talvez vou te contratar como engenheiro para construir escola, hospital, uma coisa, então vai lá para a África, talvez não é o seu sonho, talvez você quer ficar em Nova York, ou em Miami, ou quer construir em Los Angeles, né? Mas por que não tentar ir, talvez, trabalhar na África? I have just got back from Africa, like 2 days ago. So I am... okay. I am jet lag. A gente usa muito assim, você talvez viaje e fala, eu não estou passando bem, aí vai, jet lag. O que é jet lag? Jet lag é alteração do ritmo biológico, porque você mudou de fuso horário, de clima, meridianos, de paralelos, tá? Africa is just the tip of the iceberg. África is just the tip of the iceberg. África é somente tip, a pontinha de iceberg, de uma geleira, né? Que a gente sabe que quando você vê uma geleira, só tem 10% fora da água e 90% embaixo da água. Né? Então, ela é muito maior embaixo da água. Então, a ponta da geleira. This is just the tip of the iceberg. Você só está vendo o que tem fora. Né? Tip é a extremidade, a ponta. Né? Por exemplo, vamos dizer, tem um tubarão que tem uma mancha preta, parece numa... que eles têm nas costas, agora não lembro como em português, fin, em inglês é fin. Então, dizem black fin, é que o tubarão se chama black fin, não é quilha. Será que é quilha que eles têm nas costas? Pode ser que é quilha. Né? Black fin, porque ele tem uma pontinha preta no black tip. Black tip. Tip é ponta, extremidade. Né? Por exemplo, the tip of the wing, na ponta da asa do avião. Tá? Ok, fingertip, as pontas dos dedos. E sabe o que mais é tip? É gorjeta. Porque antigamente se dava assim com os pontos dos dedos, enfiava no bolso da pessoa, ou dava assim escondidinho na mão da pessoa. A gorjeta dava como os pontinhos dos dedos. Então, gorjeta até hoje se chama tip. Tá? Ele fala aqui, the tip of the iceberg. A ponta, a extremidade da geleira.
Africa is just the tip of the iceberg. The Middle East needs your help. O Oriente Médio precisa de ajuda, né? Talvez com orientação na política, no ensino, né? Quem sabe, né? Many developed countries, muitos países desenvolvidos need help. Tá? Tem muitos países desenvolvidos que precisam de ajuda, conhecimento de como fabricar, ou fazer remédios, ou como construir computadores, né? Tá? Mesmo países desenvolvidos precisam da sua ajuda. Everybody needs help. Everybody needs help. And we need it from the young people. We need it from the young people. E precisa ser dos jovens. I'm not speaking for the rest of us here. I'm not speaking for the rest of us. Eu não estou falando pelas pessoas que estão aqui, quando eu falo we, nós. Né? I am a little jet lag. Eu estou um pouquinho desorientado por causa do fuso horário, mudança de clima, né? Remember this. You gotta get out there. You gotta. O que é esse you gotta? You have to. De vez em quando fazem I gotta go. O que é I gotta go? I have to go. Não pode falar esse gotta, você vai ser entendido. Né? Quando você ainda fala assim o inglês mais gramatical, certo? Não, I have to go. I gotta go. Não é assim. You gotta get. You gotta get out. Você vê, get antes de lugar fora. Você tem de ir lá fora. You gotta get out. You gotta get out there. You gotta give it. You gotta give it. Você tem de dar o seu conhecimento. You have to give everything you have got. Aquilo que você recebeu de ensinamentos, você também tem de dar outras. Whether it's your time, whether. Lembra que whether é a mesma coisa que if. Whether it's your time, if it's your time, se é o seu tempo, your talent, or even your prayers, seja lá que for seu tempo, seu talento, ou até suas preces. Remember this. You will never see a U-Haul behind a hearse. Haul, H-A-U-L. De vez em quando vocês veem grandes vans que está escrito assim, um U maiúsculo e depois H-A-U-L. U-Haul. Quer dizer, você guincha, você haul, você puxa grandes volumes. O que são isso? São caminhões de mudança que nos Estados Unidos muitas pessoas fazem a sua própria mudança, sai mais barato. Alugam um desses caminhões, e se eles vão da costa leste para a costa oeste, seria muito caro, é muito longe. Você contrata 2 carregadores que te ajudam a carregar em Nova York, né? E depois você dirige esse caminhão até onde você quiser e lá contrata outras 2 pessoas que te ajudam a descarregar. Isso sai muito mais barato do que você contratar uma firma que faz a mudança. E é muito costume nos Estados Unidos. Eu me admirei que meu filho mesmo, ele vivia nos Estados Unidos e foi contratado para trabalhar no Brasil. E ele, para fazer a mudança, levou muita coisa para o avião, né, que ele quis trazer, máquina de lavar louça, geladeira e fogão e tudo mais moderno americano, ele pôde trazer, né, que a firma pagou a mudança, né, e que ele alugou um U-Haul. Você guincha, você puxa, você faz a mudança, né?
E ele fala assim, I have never seen a U-Haul behind a hearse. Eu nunca vi um desses caminhões de mudança que carrega muita coisa, que são enormes, né? Atrás de um carro fúnebre. Isso, o que ele quer dizer? Você pode querer, ter, você não vai levar. Mas a coisa boa, certa, que você fez, você leva. E daí não precisa um caminhão de mudança, né? Então, ele fala assim, nunca vi um caminhão de mudança, né? Ou um bruto de um caminhão atrás de um carro fúnebre. Né? O jeito dele de falar assim, você pode querer ter, você não vai levar. Mas o que você ajudou e fez de bem e ensinou, né? E até se você se tornou um religioso, né? Ou rezou pelos outros, tudo isso você leva. You can't take it with you. You can't take it with you. Vocês vão ver como ele vai acentuar esse can't para a gente ouvir o negativo, porque esse T do can't não é fácil de ouvir, é na entonação. E repito muitas vezes, na afirmativa, você vai falar forte o verbo. Você vai, I can see, I can hear you, we can go, você vê go, né? Can I help? Né? Can help. Né? Então você vê o verbo é forte. I can go, I can see. Eu estou exagerando. No negativo, a entonação vai cair no can't. I can't. E o que mais acontece? Não é mais emendado, não é mais ligado. Você vê? I can go. I can see. Você fala praticamente, agora não, agora I can't go. I can't see. E também a entonação cai. I can't go. I can go. I can't go. Você vai aprender inglês ouvindo para compreender, tá? Porque a gente não escuta todas as letras que nos lemos e que nos escrevemos, tá? Que nos vemos. Tá? Então, treinar o ouvido porque vai ser, emendou a palavra, cortou a palavra, a entonação cai na palavra. Então, como você disse, eu posso ir, a entonação vai cair no ir. I can go. Eu não posso ir. I can't go. Eu estou exagerando, né? I can't go. I can't go. I can go. I can't go. I can go. Como ele fala assim, you can't take it with you. Você não pode levá-lo com você. The Egyptians tried it. The Egyptians tried it. Os egípcios tentaram. Se levou ouro e cavalos e charrete, um monte de coisa para os túmulos. Não é? Então, os egípcios tentaram. The Egyptians tried it. And all they got, e tudo que eles conseguiram, e só o que eles conseguiram, and all they got, só o que eles conseguiram, tudo que eles conseguiram, was they got robbed. Tudo que eles conseguiram que foram roubados, que as pirâmides foram roubadas por ladrões, por arqueólogos, por cientistas, mas foi levado tudo dos túmulos dos egípcios. Né? So, you can't take it with you. The Egyptians tried it, and all they got was they got robbed. So the question is, então a questão é, what are you going to do? O que você vai fazer? What are you... Não consigo ler a minha letra. What are you going to do? What are you going to do with what you have? O que você vai fazer com aquilo que você tem? O conhecimento, a prática. Né? What are you going to do with what you have? I'm not going to talk about how much you have.
Some of you are business majors. Some are theologians. Alguns são homens. Major é formar-se por uma universidade ou faculdade, né? I major in English. Eu me formo em inglês numa faculdade, numa universidade. Major. He majors in engineering. Ele se forma, né, não num curso técnico, na universidade, tá? Então, major to major é formar-se numa faculdade, numa universidade, né? Some of you are business majors, some are theologians, teólogos, né, de religião. Some are nurses, enfermeiras. Né? Some of you have money, alguns têm dinheiro. Some of you have patience, alguns têm paciência, né? Some of you have kindness, alguns têm bondade, né? All of you have gifts. Todo mundo tem dons. Gift. Gift vem de dar. Give, give. Gift também é um presente. Né? Então, assim, birthday gift. Presente de aniversário. Wedding gift. Presente, não. You play the guitar and you never studied. Você toca o violão e nunca estudou, nunca aprendeu. It's a gift. It's a gift. É um dom. Whatever it is, whatever your gift is, seja lá o que for, whatever, seja lá o que for, whatever it is, whatever your gift is, seja lá qual foi o seu dom, what are you going to do with what you have? O que você vai fazer com aquilo, o que você tem? Now here is my last point about failure. Now here is my last point about failure. Aqui está meu último ponto sobre falir. Sometimes it is the best way to figure out where you are going. Sometimes falha, de vez em quando, é o melhor jeito de você descobrir aonde você deve ir. Porque você descobre o que não está dando certo para você. Então, ele insistiu na mesma coisa e, no fim, deu certo. Mas, de vez em quando, não dá certo, não dá certo, não dá certo. Então, muda. Tá? Sometimes it is the failure, sometimes is the best way to figure out. Figure it out. Figure it out. Se fala muito em inglês. Deduz. E é também uma boa saída. Quem te contou? Quem te contou? I figured it out. Thank you, Marcela Liceras. Thank you. Thank you. Figure it out. Deduz. Who told you? Quem te contou? I figured it out. Eu deduzi, eu descobri, né? Tá? Figure it out. Até faz sentido, olha, para figura para fora. Veio em figura para fora. Estava só, sei lá o quê, um pensamento, e agora assumiu forma, né? Figure it out. Sometimes it's the best way to figure out of where to go. Tá? Faliu não deu certo esse emprego, aquele trabalho não deu certo. Talvez eu devia ser outra coisa. Né? Your life will never be a straight path. Your life will never be a straight path. A sua vida nunca vai ser uma trilha reta. Path. P-A-T-H. Path. Tá? Tem uma van que chama Pathfinder, o encontrador de trilha, o achador de trilha. Sabe o que é Pathfinder? Bandeirantes. Bandeirante em inglês chama-se achador de trilha, encontrador de trilha. Pathfinder. Tá? Path é uma trilha. P-A-T-H. Your life will never be a straight path.
a sua vida nunca vai ser uma trilha reta. I began at the Fordham University. Eu comecei na Universidade de Fordham as a pre-med student, como um estudante de pré-medicina. Então, em inglês, você vai entrar na medicina, enfermeira, dentista, médico, psiquiatra. Então, primeiro você faz uma pré-medicina, para ter algumas ideias, e depois você escolhe que medicina você vai fazer, né? As a pre-med student, I took a course called eu peguei um curso chamado Cardiac Morphos. I still can't say the word. Ainda até hoje eu não consigo falar a palavra. Maybe it's cardiac morphogenesis. I don't know. I couldn't read the word. Eu não pude ler a palavra. I couldn't read the word. I couldn't say it. Eu não consegui falar a palavra. I couldn't pass it. Não podia passar no teste com essa palavra. No. So, then I decided to go on a pre-law. Então, eu decidi uma pré-lei, direito, um pré-direito, para ver se você quer ser, que tipo de advogado você quer ser, criminalista, família, né? Pre-law. Then, journalism. Depois foi no jornalismo. And with no academic focus, sem nenhum foco acadêmico, também é universidade, faculdade. With no academic focus, my grades took off in their own direction. Take off, tire, né? Tá? Tire o casaco, tire o sapato. Take off your shoes, take off. O que mais é take off? O avião decolar, né? The plane is taking off. The plane is taking off. O avião está decolando. Take off your shoes. Tire seu sapato. Olha, até faz sentido. Quando você tira o sapato, você desgruda do sapato, né? Tá? Então, a mesma coisa. The plane is taking off. O avião está decolando. E para ele, o que estava decolando? O foco acadêmico. Levantou o voo. In its own direction. Tá? Esse foco foi em sua própria direção, foi embora. Yeah. Really, it went down. Realmente foi lá para baixo. I was 20. O que quer dizer I was 20? Se alguém fala assim, I am 40. A idade. I am 40. You are 40. He is 3. Pode falar years old. Correto, bonito, certo. Mas você pode dizer, não, he was 8. He was 8. Ele era 8. Ele tinha, 8 anos de idade. I was 20. I was at my lowest point. Eu estava no meu ponto mais baixo. I was at my low, é baixo. The lowest, o ponto mais baixo. I was at my lowest point. I was 20, I was at my lowest point. Just a sip. Só um golinho. I was 20, eu tinha 20 anos. I was at my lowest point. And then, one day, então, um dia, I was helping my mother at her beauty shop. I was helping my mother at her beauty shop. No seu salão de beleza. Beauty shop. Salão de beleza. Beauty shop. Beauty shop. Beauty shop. I was helping my mother at her beauty shop. My mother owned a beauty shop. Minha mãe possuía, era dona de quê? I own.
O-U-N. Escreve assim, O-W-N, tá? Mas fala bem assim, own. Ou bem U, né? Do you own a car? Você possui um carro, tá? Essa palavrinha own tem mais coisa a ver com possuir, porque também quer dizer próprio. Fala assim, I drive my own car. Eu dirijo meu próprio carro. I own a car. Eu possuo um carro. Então, você vê, meu próprio, eu possuo. Dentro da frase, vocês vão entender. E depois de ouvir muitas vezes, vocês vão falar corretamente, tá? Então, I own a car. Eu possuo um carro. I drive my own car. Eu dirijo meu próprio carro. Tá? My mother owned. Possuía, né? My mother owned a beauty shop. And there was this older woman, e tinha aquela mulher mais velha, who was considered one of the eldest in town. Who was considered, que foi considerada the eldest in town. Acho que ela foi considerada a mais velha naquela cidadezinha. I didn't know her personally. I didn't know her. Você fala como você fala forte a palavra antes desses pronomes. Him, her, me, know him, know her. I didn't know her. I didn't know him. I didn't know you. No? They didn't know us. We didn't know them. No? A palavra antes faz entonação. I didn't know her. Você quase não escuta esse her. I didn't know him. I didn't know her. I didn't know her personally. But I was looking in the mirror. I was looking in the mirror. Eu estava olhando dentro do espelho. I was looking in the mirror, and every time she looked at me, every time, I could see her behind me. Every time I looked in the mirror, cada vez que eu olhava no espelho, I could see her. Eu podia ver ela behind me. Você vê? Esses pronomes ficam bem baixos. Para ficarem bem baixos, você fala forte a palavra antes. Né? Know her. I could see her. Né? She was behind me. She was staring at me. Ela estava me encarando. Stare. S-T-A-R-E. Stare. Are you staring at me? Você está me encarando? Are you staring at me? Eu assisto os 2 horários, vale mais que pagar um curso. Thank you, Maria Trindade Coelho. Paguei vários cursos presenciais e não avançava. Hoje estou feliz porque tenho confiança em falar. Faço também particular com a Juliana. Thank you, Maria Trindade. You know why, Maria Trindade? Because you are listening. You are listening. Porque a gente aprende a compreender e falar só de um jeito, ouvindo. E você fez a grande mudança. Né? Todo mundo... Não, eu vou anotar. Como que eu vou ler? Eu vou anotar que depois eu vou ler. Pode aprender, ler e escrever em inglês. Mas falar e compreender, ouvindo. Congratulations. Thank you for writing. Thank you for writing. So, I was looking in the mirror. Eu estava olhando no espelho. And every time I could see her behind me, she was staring at me. She was staring at me. Now, she was staring at me. Come with me. Can I go with you? Can I go with you? Come with me? Não. Pode falar assim que vai ser entendido, vai ser muito bem entendido, né? Mas como que fica bonito? Pôr a entonação na palavra antes, né? Come with me. May I go with you? Go with them. Vai com eles. Come with us.
Não come with us. Não. Come with us. Come with us. Não? She looked at me. And every time I looked at her, she kept giving me these strange looks. Every time I looked at her, she kept giving me these strange looks. Você vê? These. Falou I longo e quase um Z no fim. O que é? É o plural de this. Tá? Então, é muito fácil. Para o singular é assim. This is. Você vê? Os dois I são iguais. This is. This is. Curtinho. Como fica no plural? These are. These are. E se fala como um Z no fim, no plural. These are. I looked at her. She kept giving me these strange looks. Ela me dava esses olhares estranhos. I looked at her. She kept. O que é keep? Keep. O passado kept. Manter, né? Eu gostei da sua caneta. Keep it. Keep it. Fique com ela. Pode ficar com ela. Como é que eu falo em inglês? Fique com ela. Mantenha-a. Keep it. Keep it. Né? Muitas vezes crianças, onde tem amostra grátis, may I keep it? May I keep it? Pode ficar para mim, né? May I keep it? Né? Manter, guardar. A gente também usa keep quiet. Mantenha-se quieto, tá? Keep, very often used. Muito frequentemente usado. Use-se muito para falar continuar, tá? Por exemplo, continue a dirigir. Keep driving. E mais um daqueles verbos que o próximo verbo termina com ing, que toda hora eu lembro. Olha, depois desse verbo, o próximo verbo termina com ing. Keep é mais um desses, né? Que nós temos, já tivemos enjoy meeting, enjoy knowing, enjoy dancing, enjoy surfing. Depois de stop, stop smoking, stop drinking. Tá? E também keep driving. Continue a dirigir, keep driving. Continue a falar, keep talking, keep working. Continue a trabalhar, keep doing. Continue a fazer. Né? E você vê, she kept giving. Ela continuou a dar these strange looks. Ela continuou a me dar esses olhares estranhos. She kept giving me these strange looks. She kept, passado de keep, kept. She kept giving me these strange looks. She took the dryer off. Take off. Já tivemos. Take off the shoes. Tira o sapato. O que mais é take off? O avião decolar. Agora, she took off. Passado. The dryer. O secador. Her head. And she said. She took off the dryer. Ele põe entre o took off. Né? She took the dryer off. Então, muitas vezes a gente não entende, porque tirar é take off, mas intercalam uma palavra. Né? Take your shoes off. Né? Take your shoes off. She took the dryer off. She took the dryer off. She took the dryer off her head and said, ela tirou o secador da cabeça e disse, she said something I will never forget. Agora você vê, ele faz o futuro com will, ele está dando certeza. Ela disse uma coisa que eu jamais esquecerei. Eu nunca vou esquecer. Tá? Então ele faz o futuro com will. She said something I will never forget. First of all, she said. First of all, em primeiro lugar. Antes de tudo. First of all, she said.
Somebody give me a piece of paper. Somebody give me a piece of paper. Piece, bem longo, né? A piece of cheese. Um pedaço de queijo, 2 sílabas longas, tá? Bem longo. O que é piece? Quando vocês falam piece, falam i curto. Desculpe falar, é urinar, uma palavra muito forte, é mijar, tá? Piece, piece. Então, um pedaço bem longo. Piece. Mas a palavrinha piece não é muito forte. Por inglês, fala assim, piece off, me deixa em paz. Se manda, piece off. Em verdade, o que eu falei? Vai mijar lá fora. Piece off. Off é para fora. Piece off. Se manda, né? Mas também fala assim, today I'm so pissed off. Eu estou pé da vida. I'm so pissed off. O que é pissed off? Eu estou mijado fora. Também devia ser muito ruim a situação, né? Se imagina, né? Então, por quê? Então, piss é mijar. E como é pedaço? Piece of cake. Pedaço de bolo. Piece of cheese. Você tem 2 vezes o i longo. Piece of cheese, piece of chocolate, chocolate, são 2 sílabas, piece of chocolate, né? E ele fala piece of paper, e a mesma pronúncia piece de pedaço se fala paz, love and peace and love and peace, né? Mesma pronúncia, escreve diferente, mas mesma pronúncia. Somebody give me a piece of paper, alguém me dê um pedaço de papel, she said. Young boy, I have a prophecy. She said, ela disse, meu jovem, eu tenho uma profecia. Young boy, I have a prophecy. A spiritual prophecy. Young boy, I have a prophecy. A spiritual prophecy. Esse young boy, a gente faz assim como moço, né? You are going to travel the world. You are going to travel the world. And you are going to speak to millions of people. And you are going to speak to millions of people. Young boy, you are going to travel. You are going to travel the world and speak to millions of people. You see, he was 20 years old. It didn't work out. O que é work out? Não deu certo. It didn't work out at the universities. He tried medicine, he tried law, he tried journalism, It didn't work out. Nenhum estudo deu certo para ele na universidade. Ele não conseguia, aquelas palavras enroladas, tudo, né? Não conseguiu. Agora, tinha 20 anos e o que ele estava? Trabalhando no salão de beleza da mãe dele. Onde que ele tinha chegado aos 20 anos? Estava numa situação nada boa, né? E agora ela fala assim que ela, you're going to travel the world. You're going to speak to millions of people. I'm 20 years old. I flunked out of school. Eu mandei para o alto, chutei para o alto a escola. I flunked out of school like a wise ass. Wise ass, né? Wise é sábio, né? Wise man, homem sábio. Ass é bundão, né? Então, um bundão sábio, né? Isso quer dizer que é um... Ju, como que fala wise ass? Metido. Thank you. um metido, né? A wise é sábio, wise, e wisdom é sabedoria, wisdom, né? Porque o dente de siso chama-se wisdom tooth, o dente da sabedoria. Wisdom, sabedoria, e wise é sábio, né? Like a wise ass, né? Então, eu tinha 20 anos, não consegui fazer faculdade nenhuma, né? E era um cara metido. I'm thinking to myself. Eu estou pensando comigo mesmo. Maybe she's got something in that. Talvez ela tenha alguma coisa nisso, in that.
Maybe she's got something in that crystal ball. Talvez ela tenha alguma coisa na bola de cristal dela, que ele não está vendo a bola de cristal, mas está vendo. Maybe I should be getting back to school next fall. Maybe, talvez, I should be, eu deveria, getting back to school next fall, próximo outono, porque o ano escolar nos Estados Unidos começa depois de julho, agosto, né? Porque sempre as férias longas nos Estados Unidos e na Europa era em outono, porque precisava-se de muita mão de obra nas colheitas, porque a colheita era uma semana. Aí tinha de colher tudo que se tinha plantado o ano inteiro, né? Então, tinha férias escolares, porque todos os estudantes, todo mundo ajudar na colheita, né? Spring. Em verdade, spring, a palavra spring quer dizer brotar. Porque na primavera estava tudo congelado, no inverno. O que começa na primavera? A nascente da terra brota. Ela era um pedaço de gelo. Agora derreteu e brota água. Como que chama uma nascente? Uma nascente chama-se spring. E as plantinhas que brotam para fora da terra, pode falar sprout, mas também pode falar spring, tá? Então, essa estação do ano chamava-se spring, porque as coisas brotaram, a nascente, as plantas. E outono, as folhas caíam das árvores, as frutas caíam das árvores. Então, o outono, em verdade, chamava-se fall. Fall. Você fala assim, it was in fall. Foi no outono. When are you getting married? In fall. Quando vocês vão se casar? No outono. In fall. Fall é outono. E spring, que é primavera, quer dizer brotar. Sabe o que mais é spring? Uma mola. Porque spring, em verdade, quer dizer força de baixo para cima. Tá? Então, mola também é spring. Você faz força, ela vai fazer força para cima. Tá? So, let me see, in the fall, where am I? Yeah. I'm thinking to myself. Estou pensando como é. I'm thinking to myself. Você vê? Eu penso para mim mesmo. I'm thinking to myself. O brasileiro já vai dizer, eu penso comigo. Não. Naquela música, What a Wonderful World. And I think to myself, what a wonderful world. Uma música também muito conhecida. I think to myself. And I think to myself, maybe she has got something in that crystal ball. Talvez ela tenha uma coisa naquela bola de cristal. Talvez ela tenha razão, né? About me getting back to school next fall. Eu voltar para a escola no próximo outono, quando começa o novo ano escolar. Maybe she was on to something. Are you on to me? She was on to me. Ela sabia uma coisa a meu respeito. Né? They are on to me. Estão querendo descobrir, saber uma coisa de mim. Tá? She was on to me. She was on to something. Ela sabia alguma coisa, né? She was on to something. She was on to. Ela estava sabendo, desconfiando, deduzindo, ou buscando saber, não é aquele saber de sabedoria, não. Estava assim, deduzindo, né? Because later that summer, porque mais tarde, naquele verão, while working as a counselor to YMCA, quando eu estava trabalhando como monitor, counselor, é monitor no acampamento. O que é YMCA? Tem uma música assim, YMCA, Police que canta, é até uma música bonitinha. Ju, você podia dar uma vez... The Village People, não é Police. Não é Police, Village People, YMCA. O que é YMCA? Young Men
Christian Association. Como chama em português? Associação Cristã de Moços. Tem uma abreviação de Associação Cristã, ACM, a Associação Cristã de Moços. Então, YMCA, Associação Cristã de Moços. Né? É bom vocês saberem, sabe por quê? Se vocês estiverem sem dinheiro e precisam pernoitar num lugar, eles encaminham ou arrumam um lugar. Muitas vezes pode-se tomar banho lá de graça. Bom, no YMCA pode-se praticamente aprender natação de graça, tem piano, quem tem de estudar piano não tem piano em casa, lá pode praticar piano. É uma organização muito, muito útil, muito boa nos Estados Unidos. YMCA, né? YMCA, Young Men Christian Association. Né? Maybe she was on to something. Talvez ela estava sabendo alguma coisa, deduzindo alguma coisa. Maybe she was on to something. Because later that summer, mais tarde aquele verão, while working as a monitor with the YMCA camp in Connecticut, we put on a talent show. Nós apresentamos. Put on. Pusemos sobre o palco, né? A talent show. O que é talent show? Nós somos um grupo aqui de 30 pessoas. Quem sabe fazer algum show, alguma coisa? Uma mágica, dançar, cantar, tocar um instrumento, plantar bananeira. Cada um que sabe fazer uma coisa vai no palco e faz, tá? Então, é talent show. For the campers. Então, eles estavam num grande acampamento e o grupo de YMCA resolvendo, nós vamos dar um show para os campers. E eles começaram a organizar o show. A talent show for the campers. After the show, another counselor, outro monitor, came up to me, veio até a mim, and asked, e perguntou, have you ever thought about acting? Have you ever... Gente, em português fala assim muito, você nunca pensou em ser ator? Em inglês não se costuma fazer a pergunta negativa. Né? Você alguma vez, have you ever? Você nunca comeu comida chinesa, não? Reduz a pessoa. Tá? Não. Você alguma vez já comeu comida chinesa? Você já alguma vez esteve na Bahia? Você nunca esteve na Bahia? Não se faz, é rude, diminui a pessoa. Então, como você vai fazer a pergunta? Have you ever? Have you ever? Ajuda, acho que deu a música Have you ever seen the rain come down? Ju, se deu? Have you ever... Já? Have you ever seen the rain come down? Você alguma vez viu chover num dia de sol? Have you ever seen the rain come down on a sunny day? Você já alguma vez viu chover, mas chover mesmo, come down, veio para baixo, né? On a sunny day, num dia de sol, né? Have you ever been to Bahia? Have you ever eaten Chinese food? Né? Have I ever told you? Eu já te contei, eu alguma vez te contei. Have I ever? E esse colega perguntou para ele, have you ever thought about? Você alguma vez já pensou? Você nunca pensou que, né, em português tem essa tendência, né? Fala-se desse jeito. Em inglês se fala de outro jeito. Have you ever thought about acting? Como actor é um ator. Actress é uma atriz. E acting é representar ou apresentar. Esse é artista. Have you ever thought about acting? You are good at that. You are good at that. Você é bom nisso. You are good at that. E como você diria, eu sou boa nisso, eu sou bom nisso. I am
good at that. I am good at that. So, when I got back to the university that fall, quando eu voltei para a universidade, aquele outono, when I got back to the university that fall, aquele outono, I changed my major once again. Eu modifiquei o meu estudo acadêmico, major, né? For the last time, pela última vez ele mudou. In the year that followed. Sabe, tem pessoas assim, eles querem saber, eles conhecem a Ju entrou em 6 vestibulares, tá? Ela entrou em medicina na Santa Casa, tá? Cada vestibular que ela entrou, né, é 6. Ela é bióloga, se formou, mas tem 2 semestres de psicologia, acho que 15 dias de medicina. Tem um monte, tem gente que não é fácil, gente, não é fácil. Eu acho como adolescente, a coisa mais difícil da adolescência, talvez já pode fazer até antes, escolher uma profissão, uma carreira, um estudo. I changed my major once again, but for the last time. And in the year that followed, just as the woman had prophesied, I have traveled the world and I have spoken to millions of people. Esses últimos anos, exatamente como a mulher fez a profecia, eu viajei o mundo e eu tenho falado com milhões de pessoas. Maybe I have spoken to people through my movies. Up to this day, I could not see the people I spoke to. Até hoje eu não pude ver as pessoas com quais eu falei. But I can see you today. And I am encouraged by what I see. I can see you today. And I am encouraged. Estou encorajado by what I see. And I am strengthened by what I see. Eu estou encorajado, que ele está vendo esses milhares de pessoas se formando, né? E isso me fortifica. And I am strengthened by what I see. Strong é forte. Strength. STR ficou igual de strong, STR ficou igual. Só que o O mudou para E, de NG. Em vez de strong, fica strength. Em vez de O, fica E, strong. E depois põe THEN no fim. Strengthen. Strengthen. Fortificar. Forte, strong. Né? A força, strength, com TH no fim, e strengthen. Não precisa aprender agora, vocês vão encontrar e vão reconhecer. So, but I can see you today, and I am encouraged by what I see, and I am strengthened by what I see. Né? Quando a gente vê coisa boa, dá uma força para a gente, né? É isso que ele falou, ok? So, I am going, oh my gosh, I am going to write the name of the movie, of the video, which is, I'm going to write it here. You can write it on YouTube. Then on live, I'm going to put the link, okay? Then, so, Washington Motivational Speech, University of Philadelphia, Pennsylvania. Oh, Pennsylvania. Denzel Washington Motivational Speech, University of Pennsylvania. Yes. I started minute 12. That minute
12. Eu comecei no minuto 12, tá? Que eu achei assim, as expressões melhores, os nomes melhores, e também o assunto. Okay? So, I'm going to read all your comments. I'm going to read all your comments. Yeah? I'm going to answer if there are questions. If there are questions, se tiver perguntas, I'm going to answer next Saturday. Okay? And thank you so much for writing, for commenting, and for clicking 624 likes. Very good. Very good energy. Thank you, thank you, thank you. Thank you, everybody. Okay? Next class, we talk more. Na próxima aula, a gente conversa mais, que hoje eu dei muita matéria, né? Na próxima aula, nós batemos mais papo, eu respondo já na hora umas perguntas. Agora já fica para próximo sábado para responder. I answer you next Saturday. Go ahead and ask questions. Podem continuar fazendo perguntas também na live que fica, ok? Thank you so much for sharing, por compartilhar, né? And for the many likes, 642, tá? 642 likes. Thank you. Namaste. God bless you. God bless you. Bye-bye.